Bem-vindos à Photolearning, o meu nome é Paulo Serra e no episódio de hoje nós vamos falar das ferramentas filtro graduado e filtro radial. Falando então do filtro graduado, encontra-se na nossa barra de ferramentas do Lightroom, com este ícone e pode ser acedido automaticamente carregando na tecla M. Eu tenho aqui uma imagem onde eventualmente se pode aplicar o filtro graduado e até o filtro radial. Nós vamos ver a aplicabilidade de um e de outro. Eu já fiz um tratamento básico da imagem, um tratamento simples, e para efeitos de demonstração não quer dizer que eu tratasse esta imagem exatamente desta maneira. De qualquer forma, para efeitos de demonstração, vamos utilizar o filtro graduado da seguinte forma. Vamos imaginar que nós queremos intensificar a cor do céu, baixar um bocadinho os realces e aumentar um bocadinho o tom de azul que se encontra no céu. Nós podemos usar o filtro graduado para esse efeito. O que é o filtro graduado? Na realidade é um filtro que é aplicado a toda a imagem de uma forma gradual. Podemos aplicá-lo de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou em qualquer direção. Então, imaginando que nesta imagem nós queremos aplicar um filtro ali na zona do céu, por exemplo, ao utilizar o filtro graduado, a única coisa que temos que fazer é ou clicar no ícone ou diretamente na tecla M e aparece este menu de contexto. Eu vou falar das duas ferramentas ao mesmo tempo, porque do filtro radial e do filtro graduado, porque na realidade elas têm o mesmo menu de contexto e podem-se usar estas ferramentas praticamente da mesma maneira. Temos na mesma temperatura, exposição, contraste, realce, sombras, clarity, saturação, nitidez e este menu é igual nas duas ferramentas. Bom, voltando então ao filtro graduado e imaginando que nós queremos aplicar um filtro ali na zona do céu, eu pego na ferramenta e como é que eu a utilizo? Clico na zona onde eu quero que o filtro vá ser iniciado e arrasto o rato até à zona onde eu quero que o filtro vá ser aplicado. E vocês veem que estão aqui três linhas. Digamos que entre esta linha e esta linha é o degradê, é a suavidade entre o filtro estar aplicado na totalidade, ou seja, 100%, e o filtro estar aplicado a 1%, e para além desta linha para baixo, ou daqui desta linha para baixo, não há aplicação nenhuma do filtro. Eu vou então, imaginando que quero fazer este tipo de tratamento na imagem, e mais uma vez digo que não quer dizer que eu fizesse este tratamento na imagem, mas para efeitos de demonstração é este que eu vou utilizar, porque no vídeo provavelmente também se verá melhor. Eu vou pôr a temperatura de cor um bocadinho mais azul e baixar os realces para que as nuvens sobressaiam um bocadinho mais. Ao mesmo tempo também dou aqui uns valores de clarity que podemos estar, pode ser na ordem dos 20, por exemplo. Então, se eu quiser ver o antes e o depois da aplicação deste filtro, eu consigo ver clicando aqui neste togglezinho, ligando e desligando uma espécie de interruptor, e o que acontece é que se eu quiser também arrastar este filtro para uma zona diferente da imagem, eu posso fazer. Temos também a versatilidade de criar este filtro de forma angular, ou seja, nós podemos em qualquer ângulo aplicar este filtro graduado, sendo que se eu comecei de cima para baixo, o filtro vai ser aplicado a 100% em cima e depois vai ser aplicado cada vez menos até chegar a esta linha. Daqui desta linha para baixo não há aplicação nenhuma do filtro que eu escolhi aqui no meu menu de contexto. A grande vantagem deste filtro e do filtro graduado é que nós dentro desta ferramenta, dentro do filtro graduado e do filtro radial, nós temos a ferramenta de pincel também. Se eu quiser ver onde é que a máscara foi aplicada, basta-me carregar na tecla O e aparece-me uma espécie de uma overlay mask, onde me diz onde o filtro foi aplicado. E eu vejo que neste caso o filtro foi aplicado também a zonas onde eu não queria que ele fosse aplicado, no caso as montanhas, o pico das montanhas. Então eu posso chegar aqui ao pincel, escolher apagar, dar um tamanho razoável ao meu pincel que me sirva para poder pintar ali sobre a zona da montanha, e eu agora vou pintar e vocês estão a reparar que a máscara vermelha está a sair da zona onde eu estou a pintar. Eu agora vou pegar no pincel da Wacom Tablet, que é mais fácil para mim estar a fazer isto usando a mesa digitalizadora, a mesa gráfica, e assim de uma forma um bocadinho
rápida, porque o que interessa é vocês perceberem como é que a ferramenta é aplicada, e eu retirei a aplicação do filtro na zona da montanha. Se eu carregar na tecla O, sai-me a máscara overlay e eu agora posso ver muito mais concretamente que o filtro foi aplicado apenas à zona do céu. Posso criar um novo filtro radial de baixo para cima. Eu vou agora pô-lo a nível de efeito no filtro radial. Eu vou colocar os efeitos todos a 0, já estão colocados a 0. Vou intensificar um bocadinho a saturação. Vou também aumentar um bocadinho a nitidez, o clarity, e vou dar aqui um tom de amarelo nesta zona, aqui debaixo da imagem, para vocês verem também qual é o efeito da aplicabilidade deste filtro. Temos o filtro então radial selecionado, e agora vou começar de baixo para cima. Porquê? Porque eu quero que o filtro seja aplicado precisamente na parte baixa, na parte de baixo da minha imagem. Por isso então eu tenho que começar a utilizar o filtro de baixo para cima. E como eu escolhi esta zona entre a primeira linha, que é esta, e a segunda linha, que é esta, é uma zona bastante grande, eu vou ter um degradê bastante suave também. Se eu vir o filtro antes e depois, digamos que eu, a partir daqui desta zona, já praticamente não consigo perceber que o filtro está a ser aplicado, então para mim isto é positivo. Eu vou querer abrir aqui um bocadinho as sombras também, então eu posso chegar ali e abrir um bocadinho as sombras também, e então já fica ali a zona da rocha um bocadinho mais nítida. Como é que eu posso utilizar o filtro radial pensando no mesmo princípio? Eu vou eliminar aqui este filtro graduado e vou substituí-lo por um filtro radial, para vocês verem que se utilizam da mesma maneira. O filtro radial, como o próprio nome diz, aplica o filtro em modo radial, ou seja, das extremidades para o centro ou do centro para as extremidades. O filtro graduado é sempre de um lado para o outro lado, com a possibilidade de podermos variar no ângulo. Então, usando o filtro radial, eu posso achar o centro da zona onde eu quero aplicar o filtro aqui, desenho o filtro, e agora vocês estão a ver que o efeito está a ser aplicado à parte de fora do círculo, mas isso resolve-se muito facilmente utilizando a inversão de máscara. Eu vou inverter a máscara. Significa que o efeito que eu quero que esteja presente na minha imagem é aplicado dentro da zona do círculo, neste caso por acaso é oval, não é um círculo perfeito, é elíptico. E é uma das características desta ferramenta, é que nós podemos criar a zona circular como a pretendermos, desde o círculo até uma forma mais ovalada. E depois então posso chegar aqui e fazer na mesma a aplicação do filtro como eu quero. Mais uma vez, tem esta grande vantagem, que é, imaginando que eu vou exagerar um bocadinho nos tons amarelos, mais uma vez não seria assim que eu trataria esta imagem, mas para efeito de demonstração vou fazê-lo, mas ao usar o pincel que está nesta ferramenta, que está dentro da ferramenta do filtro graduado e do filtro radial, eu escolho o pincel, vou pedir para apagar, clico na tecla O para ver a minha máscara, e se eu reparar que não quero utilizar este filtro na zona da linha d'água, por exemplo, ou na zona da água aqui mais perto da montanha, eu simplesmente posso passar por ali e vocês percebem muito facilmente que a máscara a vermelho saiu da zona da água e o filtro então ali não será aplicado. Da mesma forma, e estando o pincel selecionado, se eu selecionar aqui um pincel de adição, na realidade é um pincel de adição para o mesmo efeito que está aqui escolhido, eu posso pintar em determinadas zonas específicas da imagem, exatamente com o mesmo efeito. Ou seja, eu posso chegar aqui, escolher aqui um tamanho um bocadinho mais pequeno e depois posso, por exemplo, pintar ali a zona da montanha. Eu vou tirar só a máscara com a tecla O para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Claro que não seria o desejável fazer isto desta maneira, mas vocês assim conseguem perceber que, estando ainda dentro da ferramenta radial, nós podemos utilizar o pincel, não só para remover determinadas zonas onde nós não queremos que seja aplicado o filtro radial, mas como também para adicionar novas zonas. Mais uma vez, se eu clicar em apagar e agora pincelar por cima da zona que acabei de pintar, o efeito vai sair. Eu posso também utilizar o filtro radial, por exemplo, com cor. Se eu selecionar aqui uma cor, eu vou selecionar neste caso o azul, uma intensidade grande, que é para vocês perceberem realmente do efeito.
Eu vou pintar agora aqui o meu filtro radial. Vocês já perceberam repentinamente que ele estava selecionado com a máscara para fora do círculo, e eu vou ter que o selecionar para a máscara ser aplicada dentro do círculo. E mais uma vez eu posso chegar agora à ferramenta de pincel e dizer que, ao escolher apagar, carregando na tecla O, não quero que este filtro seja aplicado na zona da montanha mais uma vez. Pronto, e desta forma, vou só apagar aquele bocadinho porque apaguei um bocado do céu que não queria. Portanto, e desta maneira nós temos bastante controle sobre a aplicação dos filtros, tanto radial como o filtro graduado. Claro que com um bocadinho mais de tempo nós podemos ser e devemos ser um bocadinho mais minuciosos com estes pormenores. E pronto, desta forma concluímos este episódio onde falámos dos filtros radiais e dos filtros graduados. Só uma referência, o pincel dentro destas ferramentas só existe a partir da versão 6 do Lightroom, se não estou em erro. Portanto, quem tiver a versão anterior à 5.7 pelo menos, não vai encontrar a ferramenta de pincel dentro do filtro graduado e do filtro radial. Esta adição do pincel trouxe uma flexibilidade muito grande para podermos fazer este tratamento nas imagens. Mais uma vez obrigado e até ao próximo episódio.